Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso momento Bom Dia Espírito Santo, e que o Espírito Santo possa trazer a paz que você precisa neste momento, que você possa sentir o Espírito Santo te abraçando nesta manhã. E já vamos começar o nosso dia dizendo: Tu és bem-vindo, Espírito Santo, na minha casa. Tu és bem-vindo na minha vida. Se torne amigo do Espírito Santo. Tente agradar o Espírito Santo a cada dia mais, porque você se tornando amigo do Espírito Santo, a sua vida se tornará outra, a sua vida se tornará uma vida santa, reta diante de Deus. E nós estamos aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Eu já quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, caso você não seja. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, deixa aí o teu pedido de oração, que eu estou orando por você, estou te apresentando nas madrugadas no altar do Senhor, aos pés do Senhor, e eu sei que Deus ele está ouvindo a tua súplica, Deus está te escutando e Deus está mudando toda a situação de desespero, de angústia, toda a situação difícil que você tem passado, mas você tem segurado firme nas mãos do Senhor. O Senhor tem segurado firme nas tuas mãos, e por isso você ainda está de pé, e você continuará de pé, porque Deus não abre mão de você. Você que estava em dois pensamentos, pensando se estava no caminho certo, se continuava na presença do Senhor, se continuava nesta obra, se continuava nesse lugar que Deus te colocou, o Senhor fala para o teu coração: continua firme aonde eu tenho te colocado, porque no tempo certo Deus vai te tirar daí, mas ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo de mudar coisas, porque o Senhor ele está providenciando tudo. Então o Senhor diz: você que está pensando de entregar o lugar que Deus te colocou, não entregue não, porque não é o tempo de você entregar. Quando nós dizemos não para o Senhor, grande é o preço. Ah, irmã, mas você não tem noção do preço que eu estou pagando. Se você está pagando um preço fazendo, pior vai ser se você entregar, porque você está dizendo não para Deus, você está recusando o chamado do Senhor. Fica firme, porque Deus ele vai te exaltar. Fica firme, porque toda essa tempestade que tu tá passando é só o inimigo tentando fazer você duvidar do teu chamado, fazer você se sentir um covarde, se sentir um medroso. E Deus ele não é com os covardes, Deus ele não é com os tímidos, Deus ele não é com os medrosos. Então fique firme, não volte atrás, porque se Deus te deu, honre aquilo que Deus te deu. Se Deus confiou que você serviria para este carro, que você serviria para este lugar que ele te colocou para cuidar de jovens, para cuidar de mulheres, para cuidar de um rebanho, é porque Deus sabe que você pode. Deus ele confia muito mais em nós do que nós mesmos confiamos. Às vezes a gente olha pra gente: não, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de pregar, eu não sou capaz de tomar de conta, eu não sou capaz de aconselhar, eu não sou capaz de fazer isso daqui. Mas o Senhor sabe, porque não é a capacidade, não é nossa, é a do Senhor, é o Senhor que nos capacita. Sabe o que ele quer? Ele só quer uma pessoa que esteja na disposição de ir. Ele só quer que você tenha disposição de você dizer assim: ó, eu vou, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu recebo os dons que o Senhor tem me entregado para trabalhar na tua obra, para usar na tua obra. E quando você faz assim, o Senhor ele toma de conta do resto. Então não é você, é Deus. Então não é nada sobre você, é sobre Deus. Você não prega sobre você, você prega sobre Deus. Você não louva sobre você, você louva sobre Deus. Então quando você vai aconselhar, você não aconselha aquilo que você acha, você aconselha aquilo que os princípios do Senhor traz. Então deixa o Senhor trabalhar, porque o Senhor vai colocar cada coisa no seu lugar. O Senhor só te diz: não entregue aquilo que eu já dei nas tuas mãos. Amém? Mas a palavra do Senhor está lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14.
que diz assim a palavra: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. O Senhor estava aqui se referindo, né, quando Salomão construiu o templo para o Senhor. Ele construiu aquele templo com muitas riquezas, com muitos detalhes, e ele fez aquilo mesmo de coração para agradar o Senhor. Ele não fez para se apresentar. E ele orou, foi orar, apresentar a Deus, né? E o Senhor recebeu, o Senhor diz: ó, eu recebo o que tu fizeste para mim, para que aquele lugar seja um lugar de sacrifícios oferecido a mim. Porém, eu preciso que o povo ore, eu preciso que o povo se humilhe. Porque o que Deus estava querendo dizer ali, ó? Que não era só o templo construído pela mão do homem que ia dizer se a presença dele está ou não está, mas sim aquilo que estava sendo entoado a ele dentro daquele templo, aquilo que estava sendo oferecido a ele dentro daquele templo. Por isso que a gente diz sempre que aquele estado, né, que quando quem vê cara não vê coração. Às vezes você vê uma pessoa que é um semblante muito bonito, uma pessoa que mostra ser uma pessoa muito boa, mas por dentro tem um coração duro, por dentro tem um coração que não faz caridade a ninguém, por dentro tem um coração que sempre está desejando mal às pessoas, está tentando passar as pessoas para trás, um coração invejoso. E aqui, quando o Senhor falou que era necessário que aquele povo se humilhasse. Se humilhar é dizer assim, se ajoelhar, orar ajoelhado aos pés do Senhor, né? Porque quando nós estamos de joelho, nós estamos reconhecendo a nossa necessidade. Quando nós estamos de joelho buscando a presença do Senhor, nós estamos nos humilhando diante dele, dizendo: eu reconheço quão pequeno eu sou e tão grande tu és. Eu reconheço a necessidade que eu tenho de ti. Eu reconheço a dependência que eu tenho do Senhor. E quando nós fazemos isso, o coração do Senhor, ele se quebranta. Porque o Senhor, ele gosta de um coração humilde. Ele gosta de ver aquele servo que reconhece quem é Deus, que reconhece a glória dele. E aqui nós vamos ver que ele diz: se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. O que está faltando na nossa vida é mais oração. O que está faltando mais na nossa vida é se converter. O que está faltando na nossa vida é mais humilhação diante do Senhor. Dizer que aceitou a Deus, ou dizer que serve a Deus, ou dizer que tem a Deus, mas não conseguir mudar as suas atitudes, não conseguir mudar o seu velho homem, isso não vai mudar muita coisa. Sabe por quê? Porque o coração deve ser mudado. As atitudes devem ser mudadas. E ali, quando você diz assim: eu reconheço que eu preciso de Deus, eu reconheço que eu preciso me humilhar, eu reconheço que eu tenho que buscar a face do Senhor, e você começa a fazer isso, você começa a oferecer a Deus aquilo que é teu melhor, as tuas primícias. Pela manhã, quando você acorda, você não vai logo se preocupar em pegar um celular, em olhar como foi as notícias da noite, da madrugada, ou a vida de alguém, mas você, quando se levantar, você colocar os seus joelhos no chão e começar a reconhecer que Deus, ele é maior na sua vida, e começar a buscar a face dele, começar a se humilhar diante dele, pedir ao Senhor que abençoe o seu dia. Quando você começa a direcionar as primícias da sua vida para o Senhor, não deixar, eu vou, se eu preciso me levantar às 6 horas, então vou levantar às 6 horas, então não tenho tempo para estar orando. Se você precisa 6 horas, já está
na sua dinâmica do seu dia a dia, pois comece a levantar 5h30, 5h40, para que você venha ter esse tempo com o Senhor. Porque quando nós tiramos primícia para o Senhor, as coisas começam a mudar, as coisas começam a se encaixar. Deus, ele não está querendo ver pessoas convertidas apenas de lábios, mas ele está querendo ver pessoas convertidas de coração, de atitudes, pessoas que tem realmente o caráter de Cristo, porque muitos lugares nós vamos e tem lá dizendo, eu creio em Deus, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas não segue os princípios de Jesus, não crê naquilo que Jesus veio para mudar a nossa vida. Então o Senhor está te convidando hoje, mude as suas atitudes, está te convidando hoje para colocar Ele como primícia da sua vida, para colocar Ele como topo da sua vida, e aí você verá as coisas mudando. A gente vê muitas pessoas, principalmente hoje em dia, investida com redes sociais, pensando em ganhar, e perdendo aquilo que é mais de valor, que é a presença do Senhor. Aquilo que se distraindo, perdendo o tempo com a sua família, um tempo de qualidade com a sua família. As pessoas estão cada dia mais vazias de si, vazias de Deus, vazias de amor, e estão procurando sempre colocar preencher esse vazio com coisas que vão te deixar cada vez mais vazias, cada vez mais carentes, porque estão querendo preencher com aquilo que não preenche. Só o que vai te preencher são os princípios, é a tua fé, é a presença, é algo que seja edificante para a tua vida, é os princípios do Senhor, a tua família, aquilo que vai edificar a tua vida. Então começa a mudar os teus hábitos, que a tua situação vai mudar e a tua casa vai mudar. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, eu te apresento a vida desta pessoa, Pai. Que a partir de hoje, meu Pai, ela tenha força para começar a mudar os seus hábitos. Que a partir de hoje, meu Pai querido, ela tenha força, meu Deus, para colocar como primícia, Deus amado, as suas orações, a sua intercessão, para colocar como primícia, Deus, a buscar a tua presença. Pai querido, eu abençoo esta casa, eu profetizo que esta casa será edificada. Eu profetizo que esta vida será, meu Pai querido, edificada. Em nome de Jesus, a tua presença será na vida deles. Assim como a tua presença, Senhor, foi naquele templo de Salomão, assim eu profetizo que a tua presença está entrando dentro deste lar e restituindo esta família. Está entrando dentro deste coração e restituindo tudo aquilo que ela perdeu. Pai, eu profetizo alegria, eu profetizo, Senhor Jesus, um renovo que esta pessoa precisa. E se você crê, confirma aí com teu amém, que o Senhor vai te abençoar. Pronto. 14:8. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar o seu dia, que o Senhor venha abençoar a sua casa. Eu já quero desejar boas festas para você, que Deus ele venha se fazer presente dentro do seu lar, que ele venha mudar cada coisa que é necessário ser mudado, colocar cada coisa no seu lugar, organizar o que está desorganizado. Que o Espírito Santo, ele tenha liberdade para entrar na sua vida hoje. Ele tenha liberdade para entrar no seu coração e começar a organizar o teu coração. Esse coração que está numa bagunça, esses sentimentos que estão uma bagunça, que você não está entendendo mais nada, que tudo está
aparecendo um rebuliço na sua mente, mas eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo, ele começa a trabalhar sobre a sua vida agora. Ele começa a te colocar, aleluia, calma. Ele começa a soprar sobre a sua vida e a calma está entrando sobre a sua casa. O vento do Senhor está trazendo calma, está trazendo paz. O Senhor fala para ti, respira, respira, se acalme, relaxe, porque Deus está no controle de tudo. O teu Deus é o Deus provedor, o teu Deus é o Deus que cuida e nada está fora do controle dele. O Senhor está na situação, o Senhor está no barco. E o Senhor diz para ti, não é necessário você ficar tão agoniada. Não é necessário você tentar agir com suas próprias mãos. Enquanto você está pensando que se você fizesse isso, se você ligar e falar isso, se você mandar mensagem falando isso, vai resolver, o Senhor diz assim, ó, relaxa, respira fundo, entra dentro do teu quarto, coloca um louvor e começa a conversar com Deus. E se você diz assim, irmão, eu estou tão agoniada, eu estou tão aflita que eu não consigo orar, então coloca um louvor e só respira fundo e deixa o Espírito Santo trabalhar e deixa o Espírito Santo estar no controle de tudo. Convida ele para fazer parte dessa situação, para fazer parte da sua vida, que você vai ver as coisas começando a pegar forma, as coisas começando a tomar o seu lugar certo, o seu rumo certo. Não precisa tu falar nada, não precisa tu dizer nada, só silencia aquilo que a sua mão não pode fazer, os teus joelhos dobrados podem fazer. Aquilo que a sua boca não pode falar, o teu silêncio entregando para o Senhor pode fazer muita coisa. Então hoje, o que o Senhor manda te dizer, apenas ora, mas você está tão aflita, tão agoniada para você dar uma resposta, para você fazer algo, para você agir, porque você diz assim, eu não consigo ficar sem tomar uma atitude. Aí você pode colocar um louvor bem alto, ou colocar algo que você gosta ali de estar escutando, e começa a fazer alguma coisa, começa a relaxar, que o Senhor ele vai começar a trabalhar na tua vida. O Senhor diz para ti, quando menos você esperar, a resposta estará na sua porta. Quando menos você esperar, a resposta estará chegando no teu celular. Quando menos você esperar, a providência que você precisa está vindo dos céus para você. Mas a tua parte hoje é só orar. A tua parte hoje é silenciar. Se afasta, silencia, porque quando você faz isso, você se afasta, tira a tua mão e silencia, você está dizendo assim, agora é com o meu Deus, agora é o Senhor que está trabalhando, e você vai ver o resultado, rapidinho você vai ver o resultado, amém? Pega essa palavra que tem endereço certo, o Senhor está direcionando para a pessoa certa. A palavra que o Senhor nos dá está lá em Atos 14, versículo 8, que diz assim, e estava assentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Amém. Nós vamos ver aqui o testemunho de mais um milagre. O milagre é operado pelo Senhor. Aquele homem, ele estava ali ouvindo, Paulo falando, Paulo pregando o evangelho, falando de Cristo. Aquele homem aleijado desde o ventre da sua mãe, ele nasceu aleijado. Então, se você for olhar com os olhos humanos, não tinha jeito
A não ser nos dias de hoje, que passa por várias cirurgias, às vezes por mais de 1, 2, 3, 5 cirurgias para ajeitar ali e colocar os pés no lugar. Mas naquela época, com certeza, não tinha essa cirurgia que viesse mudar isso. E o Paulo, olhou para aquele homem e viu o tamanho da fé daquele homem. A forma que aquele homem escutava, a forma daquele homem fixar o olho em Paulo, demonstrava a fé que ele estava tendo no que Paulo estava falando, no Deus que Paulo estava pregando. E ali Paulo disse para ele: levanta-te direito. Ou seja, põe de pé direito. Como é que uma pessoa vai dar uma ordem para uma pessoa que é aleijada para que ele fique reto, fique em pé reto? Isso é só se você tiver muita fé e convicção no Deus que você serve. E ali você vai observar que aquele homem não duvidou. Aquele homem poderia até ter duvidado, dizer assim: eu fazer isso? Eu não consigo ficar de pé, eu não consigo, desde nascença eu sou coxo, desde nascença tenho os 2 pés aleijados. Mas ele não duvidou, porque aquele homem estava tão preenchido de fé, estava tão cheio da convicção de que o Deus de Paulo faria o milagre, que ele simplesmente fez aquilo que Paulo estava ordenando. Colocou-se de pé, e quando ele colocou-se de pé, os seus pés estavam retos, seus pés não eram mais aleijados. Para uma situação que não tinha jeito para os olhos do homem, mas para Cristo era só questão de uma ordem. Para Cristo é questão de milagre. É assim que pode estar acontecendo na tua vida hoje. A situação que tu está vivendo, tu já olhou para um lado, para o outro, e tu já recebeu várias críticas, tu já recebeu vários comentários dizendo assim: essa situação não muda, não tem mais jeito, não tem como mudar. Mas se tu olhar com os olhos de Cristo, tu sabe que tem uma esperança para esta situação, que tem uma esperança para ti, porque tu sabe que tu só depende de uma palavra, que se o Senhor disser está curado, está curado. Se o Senhor disser está sarado das feridas que a vida tem te feito, você está sarada. Se o Senhor disser a porta está aberta, a porta está aberta. Se o Senhor dizer haja restituição nesse relacionamento, vai haver restituição nesse relacionamento. O que o Senhor falar sobre a tua vida vai se cumprir, porque não é o homem que está falando, é Deus. Nós não podemos olhar para as coisas espirituais com o olho comum, com o olhar comum. Nós temos que olhar para as coisas espirituais com o olhar de Cristo, porque o mundo espiritual não vamos explicar. O mundo espiritual não se entende. O mundo espiritual apenas só se vive. Então aquilo que Deus tem para ti não vai ter explicação pelo homem. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida não tem explicação, mas apenas viva o que Deus está colocando para você viver. Apenas viva o milagre, apenas se permita viver aquilo que Deus tem preparado para ti. Eu profetizo em nome de Jesus que a tua casa está sendo alvo de milagre. Eu profetizo em nome de Jesus que a tua casa está mudando, que a tua vida está sendo mudada hoje. Se você crê, você vai receber esta palavra com fé, porque Deus só trabalha onde tem fé. Sabe por que aquele homem conseguiu andar? Porque aquele homem se libertou daquele mal que ele carregava desde quando nasceu, porque ele teve fé. Ele teve fé, ele não duvidou, ele não olhou para as circunstâncias que ele estava vivendo, ele não olhou para aquilo que o acompanhava, que era aqueles pés aleijados, mas ele olhou para aquele homem que estava cheio da presença de Deus, pregando um Deus que fazia milagres, pregando um Deus que curava, e ele se encheu de fé de uma forma tão grande que tocou o coração de Deus. E quando Deus olha para uma pessoa que ele encontra um coração cheio de fé, você não tem noção do que é capaz de ser feito. Você não tem noção do que pode acontecer quando Deus olha para ti e diz assim: aí tem fé, pois vai ser aí o lugar do milagre. Vai ser essa da casa aí a receber o próximo milagre.
milagre. Eu profetizo em nome de Jesus que tu viverá o milagre que tanto tu precisa, que para ti não tem jeito, que para o homem não tem jeito, mas que para Deus é questão da tua fé. Aleluia, para que o Senhor venha fazer a obra. Eu creio e profetizo em nome de Jesus o Senhor agindo sobre a tua vida. Tu crês? Então, se crê, toma posse aí dessa palavra e coloca aqui, ó. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Deixa aqui o teu comentário para que eu possa estar orando por ti. Senhor, visita aquela pessoa lá que disse que estava crendo, que ia receber um milagre. Eu profetizo grandes coisas o Senhor fazendo sobre a tua casa. Que o Senhor venha abençoar esse restinho de ano. Que o Senhor tá acabando, não tem mais jeito, não tem mais como acontecer alguma coisa. Deus ainda pode fazer coisas grandes. Deus ainda pode mudar o cativeiro. Deus ainda pode operar milagre do impossível desse restinho de ano. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então ele não trabalha com o nosso tempo, ele trabalha com o tempo dele. Que o Senhor venha te abençoar, amém?